E então veio a grande prova. Não era uma febre simples, não era corte superficial, era algo que exigia precisão absoluta. Ele não correu, não entrou em pânico, ele silenciou, porque quando a responsabilidade é grande, primeiro se escuta. Nem toda folha cresce à luz do dia, algumas esperam à noite. Então, Macbex, você já parou para pensar que talvez o que você chama de mato esteja te ouvindo? Porque teve um homem que descobriu que folha não é só planta, folha é segredo, e segredo não se arranca à força. Então se prepara que hoje tem mais fundamento aqui no canal. No episódio anterior da série de Titãs, falamos como o Mulu se tornou o orixá da cura. E hoje vamos revelar como o Saim aprendeu o poder das ervas e se tornou o orixá das folhas e também da cura. Então bora lá! Então, Macbex, antes de ser respeitado, ele foi propriedade. É verdade. Antes de ser chamado de Senhor das Folhas, ele foi chamado de escravo. O mundo vira força de trabalho, mas a floresta via outra coisa, e a floresta raramente erra. O seu senhor era Orunmila, guardião de Fá, intérprete do destino, homem que enxergava o invisível dos homens. Mas havia algo curioso. Ele conhecia o destino das pessoas, mas não falava a língua das folhas. Um dia, o Saim entrou na floresta. Não foi mandado, não foi obrigado. Há encontros que parecem acaso, mas são destinos disfarçados. Foi ali que ele encontrou Aroni, guardião das ervas, pequeno no corpo, gigante no saber. Aroni não ensinava qualquer um, mas reconheceu silêncio, humildade e escuta naquele jovem. Aroni não começou ensinando os nomes, começou ensinando respeito. Essa não se corta sem pedir, não se usa sem entender, porque cada folha tem axé, e axé não gosta de arrogância. Ele aprendeu qual folha refresca, qual folha estanca sangue, qual folha fortalece, mas aprendeu também algo bem maior. A cura começa na escuta. Até que um dia veio a ordem do seu senhor. Era preciso ampliar a floresta, cortar todo o mato. E quem segurou a foice? Foi aquele que agora conhecia o valor de cada folha. Ele levantou a foice e baixou. Essa não pode, tira a dor do corpo. Não era rebeldia, era consciência. Uma por uma, essa estanca sangue, essa refresca febre, essa fortalece o corpo. O que era mato virou remédio, e o que era escravo começava a se revelar guardião da floresta. Orunmila não interrompeu, ele escutou. Quem conhece destino, quem é sábio, reconhece quando está diante de algo maior. Ele não via mais desobediência, ele via conhecimento, e conhecimento não se corta. Naquele mesmo dia, o teste chegou. A febre alta, o corpo fraco. Orunmila consultou Ifá. O destino apontava a solução, mas a solução vinha da onde? Vinha da terra. E pela primeira vez, Orunmila olhou para o Saim, esperando a resposta. Ele não teve pressa, tocou, sentiu, reconheceu. Essa sim refresca o corpo, porque a folha fala, mas só responde a quem sabe escutar. E depois do preparado, a febre começou a baixar. Não foi espetáculo, foi processo. A cura não grita, ela acontece devagar e transforma tudo em silêncio de alívio. E ali algo mudou, não foi anúncio, não foi declaração, foi reconhecimento. O Saim deixava de ser braço forte e começava a ser mente que cura. E a notícia correu, diziam que era milagre, outros diziam que era destino, mas poucos perceberam que era a folha. A folha trabalha sem precisar de fama. E nem toda dor é simples, nem toda cura é imediata. Orunmila consultou novamente o destino, e o destino indicava a solução, mas exigia precisão, e precisão é para quem tem fundamento. Essa estanca o sangue, não há dúvida, havia lembrança. Aroni ecoava na memória, cada folha tem hora, e aquela sim era a hora certa daquela folha. O sangramento cessou, o choro virou gratidão, e ali não havia mais dúvida. Orunmila sabia, diante dele não estava apenas um servo, mas um guardião do verde. O que antes era obrigação, agora virou missão. O que era trabalho, virou dom. Ifá mostrava o caminho do destino. O Saim mostrava o caminho da terra. E ali nascia um equilíbrio novo, porque o destino aponta, mas é a natureza que sustenta o corpo. Agora o movimento era maior. As pessoas não vinham apenas por resposta, vinham por esperança. E quando o Saim passava, já não o viam como ajudante, viam ele como um fundamento. Ele não caminhava na floresta, ele caminhava com a floresta. Cada passo era um pedido de licença, cada toque reconhecimento, porque quem arranca sem respeito perde o axé. E nem todo mundo entendia, alguns achavam que bastava colher, mas folha não é objeto, é força viva, e força viva não responde à pressa. Olhe de novo, não era bronca, era fundamento.
A diferença estava no detalhe e na cura. Detalhe decide destino. Então veio a grande prova. Era um menino e não era febre simples, não era corte superficial, era algo que necessitava de uma precisão absoluta. E todos sentiram. O momento era decisivo. Hossein não correu, ele não entrou em pânico, ele apenas silenciou, porque quando a responsabilidade é grande, primeiro se escuta. E nem toda folha cresce à luz do dia, algumas esperam à noite. Eles sabiam onde procurar, não por acaso, mas por memória ancestral. E não era apenas uma mistura simples não, era uma combinação de forças, terra, água, suco, intenção. E cura não é só matéria, é energia conduzida com consciência. E o menino começa a reagir, pequeno movimento de mãos, um suspiro, depois outro, e a vida respondeu. E naquele instante todos entenderam que ali existia algo maior do que a técnica, era a missão cumprida. Ao amanhecer, Hossein e Onilás estavam lado a lado diante de toda a comunidade. Não houve coroação, não houve festa, mas houve reconhecimento. Hossein não era apenas um aprendiz, era guardião das folhas e da vida que pulsa em cada uma delas. Para alguns era apenas mato, para ele, santuário. Ali não se entrava com pressa, entrava-se com respeito, porque cada folha carrega a memória, e memória é sagrada. Hossein começou a ensinar, ele não precisava levantar a voz, não precisava mesmo. Quem domina o saber não disputa espaço, compartilha, porque conhecimento verdadeiro não grita, ele sustenta. Urumelá, enquanto isso, consultava Ifá, já se preparando mentalmente possíveis ervas. Ifá mostrava o destino, Hossein buscava na terra a resposta. Céu e chão estavam dialogando, destino e natureza se encontrando, e ali estava o equilíbrio que poucos compreendem. Aparece mais um doente, a mulher recebe o banho de ervas. Nem toda benção é visível, algumas moram no invisível, mas a folha alcança onde a mão não chega, ela limpa o corpo e acalma o que ninguém vê. Curar é poder, mas também é responsabilidade. Isso é muito importante, Macbex. Quem mexe com a vida dos outros precisa estar alinhado por dentro, porque folha responde à intenção, e intenção nunca mente. A comunidade aprendeu, a cura não é milagre isolado, é troca, e o que se recebe se devolve, porque natureza não é recurso, é parceria. Hossein à noite olha para a lua filtrada pelas folhas. Ele não esqueceu quem o ensinou. Aroni vive na memória de cada folha reconhecida. Conhecimento não nasce sozinho, ele é passado, guardado e honrado. Já não havia mais dúvidas, não havia mais disputa. Ifá e folha caminham juntos. Destino e cura em equilíbrio. Quando forças se respeitam, tudo prospera. O verdadeiro poder não é guardar, é perpetuar. Enquanto houver alguém disposto a aprender, as folhas continuarão falando e a floresta nunca ficará em silêncio. O segredo nunca foi esconder, sempre esteve ali, nas folhas, no vento. E quem aprendeu a escutar, descobriu que a natureza guarda a cura, e a cura começa com respeito. Então, Hossein nunca quis poder, ele quis entendimento. E aqui que está o fundamento que muitos esquecem. A folha não cura porque é planta, ela cura porque carrega axé. Axé não está na matéria, está na combinação, está no respeito, está na permissão da natureza. Quem arranca uma folha sem pedir licença perde força. Quem usa sem consciência perde o efeito. E esse é o segredo que não aparece nos livros. A cura começa antes da folha tocar o corpo. Ela começa na intenção de quem colhe. E outro fundamento profundo aqui, Macbex. Ifá mostra o destino, mas o destino pode ser suavizado quando há alinhamento com a natureza. Não é a folha que muda o que está escrito, ela equilibra o caminho para que o corpo suporte o que você precisa viver, porque a saúde, dentro do fundamento, não é a ausência da doença, é equilíbrio entre o Orum e a Iê, o céu e a terra, espírito e matéria. E Hossein é exatamente isso, o ponto onde a terra responde ao que o céu revelou. Então, Macbex, espero que você tenha gostado desse tanto, porque ele carrega muito fundamento. E você sabia que existe algo mais antigo do que a folha, mais antigo do que a própria cura verde, e que está antes da germinação, antes da raiz, antes da vida brotar? A lama, o barro, a matéria primordial. E aqui que entramos no próximo episódio. Se Hossein domina o que cresce, existe um orixá que domina o que antecede o crescimento. Antes da folha existe a terra úmida, antes da cura existe a origem da vida. E no próximo episódio vamos falar daquela que conhece o tempo mais antigo, a Senhora da Lama Primordial, a guardiã da memória dos ancestrais. Vamos fazer um dedicado a ela, Nanã.
Ela não trabalha com pressa, ela trabalha com o tempo. E talvez você descubra que enquanto o sangue cura o corpo com as folhas, Nanã cura a alma com a memória. Porque tudo que nasce da terra, um dia retorna para ela. E entender isso muda completamente a forma como você enxerga a vida. Então nos vemos no próximo episódio, Macbeth. Axé, abraço do amigo Zé Pimenta das Almas.